Obrigado, presidente. Eu gostaria de começar, nesses 5 minutos, dizendo que eu fui eleitor de Dilma Rousseff para a presidência da República. E me arrependi. Me arrependi porque vi um governo que iniciou com Lula por 8 anos, depois 4 anos Dilma mais 4, começou realizando algumas transformações no país, isso eu concordo e acredito, mas um governo que se perdeu. Um governo que atolou em problemas, atolou em corrupção, teve seus principais expoentes ali condenados, presos. Então, acaba um governo que perdeu governabilidade, um governo que não tem condições de tocar o nosso país para frente. Me arrependo amargamente e eu acho que nós temos que ter a humildade de reconhecer quando a gente se arrepende de alguma coisa que fez. Eu fui um dos eleitores dela, não sou mais e não serei mais. Eu concordo que o nosso país precisa de mudanças, eu concordo que o nosso país precisa de avançar e eu não acho certo, estive em Brasília e não acho certo a forma como os que defendem a presidente alegam. Dizem que estão fazendo um golpe contra a democracia ao fazer o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não é golpe. Primeiro ponto, é uma manobra constitucional. Quando há um crime de responsabilidade fiscal, é uma manobra constitucional o impeachment de um presidente da República. Então, indo por esse ponto, o primeiro é que aconteceram as pedaladas fiscais, que nada mais é do que você, que tem que cumprir uma lei de responsabilidade, que é fechar o ano fiscal no azul, você está em déficit, devendo, está no vermelho, e aí você pega o dinheiro do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, remaneja o dinheiro dos bancos públicos, coloca no fundo do Tesouro, para poder fechar o ano com um superávit muito alto. E aí, no dia 1º de janeiro, você devolve esse dinheiro para os bancos públicos, ou seja, você maquiou, você fez uma maquiagem das contas públicas. Isso é chamado de pedalada fiscal. Outro ponto que aconteceu também, crime de responsabilidade, 2 crimes, fora a pedalada, teve esse outro, que foram decretos para aprovar mudanças no orçamento. Um orçamento, quando você quer modificar, sendo um chefe do Poder Executivo, você é obrigado a mandar uma lei para o Poder Legislativo autorizar ou negar a mudança no orçamento. Isso que o governador fez recente aqui, eu li, a semana passada ele encaminhou um projeto de lei pedindo autorização de 30 milhões para a Secretaria de Educação. Então, ele pediu autorização para isso. Se ele fizesse através de um decreto, seria um crime de responsabilidade fiscal. Então, primeiro ponto, não é golpe, nunca foi golpe. E o interessante é que aqueles que defendem com unhas e garras e dentes o governo da presidente Dilma, dizem que é golpe, mas não se lembram que esses mesmos que defendem foram os que tiraram Collor em 92, e contra o Collor não era golpe, contra o Collor era democracia. Então fica aquela máxima, se alguém manda em mim, é ditadura. Agora, se eu mando em você, é democracia. Isso não pode valer dessa forma. Nós temos que ser sérios quanto a isso e dar a César o que é de César. O governo está mal, cometeu crime de responsabilidade fiscal, não tem condições de continuar com o nosso país. Desemprego em alta, o setor produtivo quebrando, fechando, crise instalada de uma forma muito mais alta que em qualquer outro país do mundo. Então, por conta disso, eu acredito que o governo da presidente já venceu, já teve o seu prazo de validade e deve ser substituído. Queria parabenizar o deputado Jovair pelo relatório. Foram 197 páginas lidas por 4 horas. Um relatório muito bem estruturado, que ele usou naquele momento do melhor jurista que a Câmara tem e do melhor contábil que a Câmara tem, os assessores juristas e contábeis, que a Câmara dos Deputados possui para elaborar o relatório. Diferente também do que os petistas argumentam, falando que o relatório foi escrito por Eduardo Cunha, porque as pessoas trabalham para a Câmara Federal. Se foi escrito por Eduardo, foi escrito também por qualquer outro deputado que está ali, porque são assessores da Câmara Federal, assim como os nossos assessores aqui estão à disposição para que nós possamos pedir para nos ajudar na elaboração de relatórios. Discurso vazio que não se sustenta. Só para lembrar, quando Collor foi impeachmentado, não que eu defenda Collor, mas quando ele foi impeachmentado, logo depois ele foi absolvido de todas as acusações, nenhuma delas ele foi condenado, e ele foi, de fato, impeachmentado por conta de um escândalo que era o dos anões do orçamento, um desvio de 5 milhões de reais. Se Collor era um ladrão,
porque roubou os 5 milhões de reais, ele era um batedor de carteira perto da quadrilha que está instaurada hoje na nação. Só no Petrolão foram bilhões que já foram restituídos, fora o que nunca vai ser encontrado.